Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o AgroLab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Olá, sejam todos bem-vindos a esse painel que vai tratar sobre a Sociedade Garantidora de Crédito, aqui dentro da nossa Feira Internacional do Agronegócio, Amazônia AgroLab Sebrae 2021. Esse é um tema muito específico que requer a nossa atenção e, para iniciarmos, nós vamos convidar para o diretor nacional de finanças do Sebrae, do Sistema Sebrae, Eduardo Diogo, falar um pouquinho para a gente, dar a sua mensagem a nós e logo após temos excelentes convidados para contribuir com este tema. Fique à vontade, escute essa mensagem e continue conosco. Uma alegria grande estar aqui com todos vocês, saudar aqui, dar meu abraço a você, Daniel, nosso grande moderador e coordenador aqui, que dirige a Direx, do Sebrae Rondônia e com maestria, juntamente também com o Samuel, com o Clébio, agora unindo aí o nosso time, e o Hélio aí regendo a todos nós o nosso conselho. Dá meu abraço ao Alderban, dá meu abraço ao Augusto, todos vocês que cada um a seu modo cumprem aí uma atividade importantíssima nessa nossa missão de conceder o crédito, né, e um crédito que seja cada vez mais ali sustentável para as instituições financeiras, que efetivamente, não só as instituições financeiras, né, mas todo o conjunto de atores que a gente tem nessa área, e também que seja sustentável para o nosso público-alvo, né, para que ele possa receber. Né, a gente tem que ter mais acessibilidade também. Então, dá meu abraço a todos vocês que cumprem essa missão aí e que trabalham no dia a dia para que a gente possa chegar cada vez mais lá com o dinheiro na ponta. Dentro desse contexto, o Sebrae Nacional, juntamente com todo o sistema Sebrae, e aí eu começo falando da importantíssima missão que a gente tem, eu diria, a missão federativa, porque o Sebrae Nacional é apenas e tão somente a cabeça de um sistema, né? O sistema que efetivamente faz com que a gente possa tocar o coração do público, nosso público-alvo na ponta. Então eu quero ressaltar aqui, logo de antemão, o trabalho que os 27 Sebrais, e aqui, obviamente, na sua pessoa, Daniel, no Sebrae Rondônia, mas o trabalho que os 27 Sebrais fazem, de efetivamente fazer com que as nossas políticas cheguem e que possam ser ali aqueles vasos comunicantes que tocam nos municípios, nos estados brasileiros. Isso é fundamental, imprescindível, vital, para que a gente possa cumprir a nossa missão maior. E aqui a gente está falando de crédito e capital, que está dentro de um contexto dos 4 eixos de estratégia do Sebrae. Né, nós atuamos ali no desenvolvimento, na qualificação do empreendedor, na geração de um ambiente de negócio que seja cada vez melhor, né, o crédito e capital, e dentro de todo esse contexto também a parte da inovação e da digitalização, são os nossos 4 eixos. Aqui no crédito e no capital, o Sebrae já tem aí desde 1995 o seu FAMP, o seu fundo de aval aos micro e pequenos empresários, hoje aí se aproximando de um ativo da ordem de 1,5 bilhão de reais, daqui a pouco a gente vai chegar nesse número, né, que vem todo esse período cumprindo, aí a gente tentando, né, cumprir a nossa missão. As sociedades garantidoras de crédito, elas se somam dentro desse contexto do FAMP, também outros braços, né, que a própria empresa simples de crédito, de uma outra vertente, o Sebrae teve, só fazendo um parênteses aqui nas sociedades garantidoras de crédito, o Sebrae teve no último dia 27 de maio a aprovação do seu Conselho Deliberativo Nacional para que o Sebrae pudesse criar uma SCD, né, uma Sociedade de Crédito Direto. É uma sopa de letrinhas, às vezes a gente confunde, mas tem que ter muito cuidado quando a gente for falar para não confundir, né? Mas a Sociedade de Crédito Direto que tem o objetivo também da gente complementar o que o Sebrae já vem fazendo,
como eu falei, desde 1995, desde 2003 com as Sociedades Garantidoras de Crédito, mas que o Sebrae desde 1995 cumpre com o FAMP. Então a Sociedade de Crédito Direto ela complementa, enquanto o FAMP a gente tem uma atuação que ela é mais, vamos dizer assim, reativa, ou podemos dizer menos proativa, porque a gente atua aqui, né, dando esse suporte a levar o recurso lá na ponta com uma taxa de juro menor, né? No caso de uma sociedade de crédito direto, a gente estaria também atuando numa outra frente, também levando o recurso na ponta para o nosso público-alvo. Então o fato é que essas 4 que a gente aqui mencionou, repetindo, o FAMP, a Sociedade Garantidora de Crédito, que é a nossa porta principal aqui hoje, as empresas simples de crédito e a Sociedade de Crédito Direto, elas todas se complementam. E dentro desse contexto das sociedades garantidoras de crédito, como eu falei, né, desde 2003, o Sebrae atuando, a gente hoje atua com 15 instituições em todo o Brasil. Essas 15 instituições elas estão presentes em 7 estados do Brasil. A gente tem um teto de 4 milhões de reais, onde a gente aporta em cada instituição. A ideia dentro desse contexto do estado de Rondônia, seria que a gente pudesse, nesse primeiro momento, estar aportando em, obviamente, o processo sendo todo consolidado, dando tudo certo, sendo efetivamente aprovado todo esse contexto pela Direção Sebrae Nacional, um aporte de R$1 milhão, o que a gente acredita, né, que com toda essa dinâmica que vocês estão colocando, com toda essa competência que vocês estão colocando na iniciativa, vai poder, né, dentro de todo esse cenário, de algum modo, contribuir aqui para a concessão desse crédito, cumprindo aquelas premissas que eu falei lá no início, né? Sustentabilidade para quem toma, sustentabilidade para quem empresta, né? A acessibilidade, e aí, obviamente, fundamentar um crédito cada vez mais reduzido. E o Sebrae tem um diferencial, e aí repito, principalmente e vitalmente por conta dos nossos Sebraes estaduais, de promover uma coisa que praticamente nenhuma outra instituição no Brasil tem condição de fazer, que é o crédito assistido. Hoje, utilizando o FAMP, a Caixa Econômica Federal é o nosso principal parceiro no presente momento, operando aí hoje mais de 70% do FAMP nesse momento que a gente teve na pandemia. E essa questão do crédito assistido faz todo o diferencial. Dou meu abraço ao Celso Leonardo, vice-presidente da Caixa, e o nosso conselheiro da Caixa aqui no Sebrae Nacional. E o Celso, juntamente com o presidente Pedro, tem liderado todo esse contexto no âmbito da Caixa Econômica Federal. E o crédito assistido que a gente está fazendo com a Caixa, dentro do novo FAMP, vamos dizer assim, no pós aí, desde o início da pandemia, isso mesmo se aplica para o caso das sociedades garantidoras de crédito. O Sebrae tem condição de atuar naquela vertente do início que eu falei da qualificação do empreendedor. Ele fazer com que o nosso empreendedor cada vez mais possa tomar esse recurso e fazer o melhor uso dele, né? A começar daquela questão muito simples, né? Que hoje a gente já tem aí quase 12 milhões e meio de mês, esse já é o número, já estamos com esse total de mês, desde aquela questão inicial que perpassa os meios, nossos micro e pequenos empreendedores, que é do empreendedor não confundir o dinheiro dele com o dinheiro efetivamente que faz parte do giro, de qualquer que seja a atividade que ele implementa. Isso é um princípio basilar, uma coisa fundamental, que ajuda no desenvolvimento da atividade produtiva, seja ela qual for, né? Então, a gente tem uma grande alegria de estar participando aqui com vocês nesse momento, e eu reitero aí o meu grande abraço a todos vocês que são responsáveis por ter colocado esse momento de debate, de reflexão aqui nessa mesa, para que a gente possa, meus caros amigas, meus caros amigos, Daniel, meu abraço a todos vocês mais uma vez, a gente possa, com a bênção de Deus, cumprir a nossa missão, que é efetivamente de atuar para o fortalecimento no Brasil inteiro desses mais de 20 milhões que são os heróis e heroínas que empreendem no Brasil, apesar de todas as dificuldades que são o nosso público-alvo, que nós atuamos olhando para ele, mas nós temos um nível de consciência muito claro de que a gente atua via esses 20 milhões de brasileiros e brasileiras, mas a gente atua para o nosso Brasil, para os 210 milhões de brasileiros e brasileiras. Então que Deus possa, a cada dia que passa, nos abençoar mais nessa missão. Meu grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Ficamos então com a mensagem do diretor administrativo e financeiro do Sebrae Nacional, Eduardo Diogo. E para contribuir ainda mais com esse tema, eu vou convidar para participar agora conosco o diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, Daniel Pereira. Por favor, fique conosco aqui nessa tarde também. Diretor Daniel, seja muito bem-vindo. Também Augusto Esperoto, presidente da Sociedade Garantidora de Crédito Central.
Seja muito bem-vindo também, senhor Augusto, fique à vontade. E para fechar o nosso time de grandes especialistas no tema, nós temos aqui Oberdan Ermita, que é o representante da Sociedade Garantidora de Crédito aqui do estado de Rondônia, Rondon Garante. Seja muito bem-vindo também. Nós vamos iniciar abordando um pouquinho do que seria a Sociedade Garantidora de Crédito. Como bem falou o diretor Eduardo, ela é uma instituição que visa complementar garantias a associados, né, nas operações de crédito junto ao sistema financeiro, porque nós sabemos que há muitos entraves, né, nesse acesso ao crédito. Muitas vezes o crédito existe, porém, dada a burocracia e outras informações que são desconhecidas dos empresários, dos empreendedores, eles não conseguem esse acesso. Como é que a Sociedade Garantidora de Crédito pode fortalecer esses empreendimentos? Eu vou começar com o senhor Augusto. Quais os objetivos principais da SGC para apoiar esses empreendedores, empresários que têm esses entraves no acesso ao crédito? Boa tarde, obrigado, Ana. Eu só quero dizer que você foi feliz na tua colocação no início, porque o crédito é igual o oxigênio que a gente respira aqui. Você não percebe que ele existe, mas se faltar, você morre. Assim é o crédito para as empresas, para microempresas. E eu sou um representante que venho do sistema associativista empresarial, sou industrial, sou empresário, e vou dizer uma coisa para você, sem crédito, sem dinheiro, ninguém vive. Então, é necessário, é fundamental, e eu, assim, dentro dessa trajetória toda da nossa vivência, do nosso envolvimento com o sistema associativista, a gente percebeu que quando aquele pequeno empresário, que ele resolveu montar uma pequena empresa, resolveu empreender, ele sentou à mesa, ele e a mulher e os filhos, ou ele e o sócio e os familiares, e sonharam colocar uma loja que vende equipamentos para bicicleta, entende? Aí eles colocaram lá na conta, aluguel, imposto, contador, luz, água, funcionário e tal. E a prestação do banco, porque aquilo que ele não tem de capital suficiente, ele tem que buscar fora, porque ele quer empreender, porque além de... Ele quer empreender porque ele quer ter sucesso na vida. E o emprego, geração de emprego e impostos é uma consequência. Muitos desses, se nós não tivermos garantia, a garantia é a chave principal da concessão do crédito, muitos desses caras, desses coitados, que são os pequenos que têm dificuldade de acesso ao crédito, muitas vezes eles não vão bem, eles precisam do oxigênio e não aparece ninguém para dar esse oxigênio para eles. E aí, eu digo o seguinte, nós, as cooperativas, o sistema financeiro, nós temos obrigação de socorrer essas pessoas, porque nós não temos o direito de tirar o sonho dele sonhar e realizar o seu sonho. Porque lá na conta desse cara, quando ele sonhou, não estava que ele ia dar calote no banco, ou no sistema de garantia, ele estava sonhando em ter uma perspectiva melhor da sua vida. E aí você vê, se ele não tem crédito, você vê por que as empresas vão quebrando. Entendeu? Hoje fecha uma numa esquina, depois fecha outra, e ali quando você soma tudo, você vai ver o volume que isso dá. Então, o crédito é elementar. E quem domina o crédito, quem tem a garantia, domina o crédito. E a garantia é fundamental. Os bancos, não adianta nós ficar falando bonito, o Oberdan é de banco, sabe disso? Eu também fui do Sicoob. Ninguém dá dinheiro porque eu tenho cabelo preto, ou pinto de preto, tenho os olhos azuis, seja lá o que for. Ninguém vai dar dinheiro pela minha cara, até porque bonito eu não sou. Eles vão dar dinheiro pela consistência da estruturação de uma proposta. Ou seja, de uma proposta viável que diga, eu não vou perder. Então, com o sistema de garantia, com uma carta de garantia, você vai estar proporcionando com que esse microempresário, esse cara que sofre tanto,
ele tem acesso ao crédito, mas um crédito de qualidade. É isso que nós queremos, que a cooperativa ou banco vá lá no fundo da gaveta, pega o dinheiro mais barato que tem e diz assim, bom, eu vou emprestar para o empreendedor Daniel, porque eu vou emprestar o dinheiro mais barato que eu tenho aqui com maior prazo, seja um crédito de qualidade, vou emprestar para ele porque eu sei que com ele eu vou receber. Então, perfeito, Augusto. Você falou de uma forma que está muito próxima do Sebrae, que tem uma grande missão, fala dos empreendedores aí, então eu convido o diretor Daniel para falar um pouco, né, da visão do Sebrae a respeito dessa sociedade garantidora de crédito, quais as parcerias, quais os avanços que nós já temos realizado, né, a partir dessas organizações, né, que são feitas juntamente com, por exemplo, o Rondon Garante e outras instituições que estão envolvidas nesta grande missão de conceder crédito aos empreendedores, aos empresários. Doutora Ana, primeiro, obrigado pela oportunidade, parabéns aí pela condução. Quero saudar nosso colega Oberdan, que é nosso grande parceiro do Sebrae aqui em Rondônia, e também agora o Esperoto, que teve essa aula para nós aqui sobre crédito, né? E como bem foi pontuado, o crédito é tão importante quanto o oxigênio. Só que, infelizmente, em algumas situações, o oxigênio ele é modelado ou moderado, né? Ele acaba não chegando, principalmente em determinados segmentos da sociedade, né? Então, não se trata aqui de um ato de generosidade, trata-se de um ato de inteligência para você ativar setores importantes da economia. Quando o Augusto falou ali, o Esperoto, falou sobre a bicicleta, Esperoto, por coincidência, na cidade onde o Oberdan mora, alguém começou uma oficina de bicicleta e hoje é a maior fábrica de bicicleta do país. Tu deve ter conhecimento disso. Na primeira visita aqui em Rondônia, vamos conhecer a fábrica de bicicleta Cairu. E provavelmente, um dia nós vamos perguntar para ele, mas provavelmente ele teve algum tipo de investimento inicial lá, né? Então, o Sebrae trabalha com essa perspectiva do crédito orientado. Nós temos várias interações, né? No nosso conselho do Sebrae, por exemplo, nós temos o Banco do Brasil, temos Caixa Econômica, temos o BASA, né? Temos as cooperativas, que acaba o sistema cooperativo como um todo dentro do Sebrae, e nós constituímos agora recentemente, executamos uma ação do Sebrae Nacional, que é o programa Cidade Empreendedora. Nós chegamos, eu, Esperoto, nós somos o único estado do Brasil que 100% dos municípios aderiram, e um dos eixos é exatamente cooperativismo e crédito, né? E um outro eixo é sala do empreendedor. Nós estamos saindo de aproximadamente 40 salas do empreendedor, né, em 40 municípios, com adesão de todos os municípios, a gente chega com a sala do empreendedor em todos, e nós estamos desenvolvendo algumas tratativas e alguma estratégia para, no mínimo, dobrar esse número de sala do empreendedor. E aí, com uma parceria muito importante com o Banco do Povo, né, para você poder levar crédito também. O cara tem consulta o Sebrae, tem o acompanhamento com relação a um projeto, mas nem sempre ele tem os recursos mínimos para isso. E aí vem o Banco do Povo. E agora, há tempos recentes, nós fomos convidados, né, fomos intimados pelo Oberdan e pelo Sicoob para a gente fazer algo inspirado naquilo que o Paraná e outros estados estão fazendo, e muito bem pontuado aqui na fala do nosso diretor administrativo financeiro do Sebrae, nosso querido Eduardo Diogo. Então, hoje, está nas mãos da direção nacional do Sebrae, pela posição, pelo sorriso fácil e pela fala muito bem pontuada do nosso diretor Diogo, eu acho que nós já estamos, viu, Oberdan, com a nossa Sociedade Garantidora de Crédito aprovada. Eu vou só aproveitar a oportunidade aqui para deixar o meu registro aqui de carinho e dos meus dois diretores, o Samuel e o Clébio, o Samuel, nosso diretor técnico, o Clébio, nosso diretor administrativo e financeiro, e também os nossos colegas de Pimenta Bueno, que são os cérebros, né, para ajudar a transformar esse material, que é a Elane, que é a nossa gerente, a Priscila, e fazer uma homenagem póstuma aqui a alguém que foi importante nesse processo também, que é o nosso querido Sabá. E o que é a Sociedade Garantidora de Crédito, em respeito ao nosso querido Oberdan, vou deixar para ele falar para nós, viu, doutora Ana? Perfeito, muito obrigada, diretor. O diretor, como bem falou,
falou da consciência, né, da importância do associativismo para a melhoria dos negócios. E pensando em uma visão já local, nós temos aqui como convidado o Oberdan, que pode falar um pouquinho para a gente qual tem sido todos os avanços que ele tem visto a partir da Rondon Garante. Você pode falar um pouquinho para a gente, Oberdan? Tudo bem, Ana? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite de estar participando da segunda AgroLab. Daniel, nosso amigo Daniel e Augusto, satisfação estar aqui com vocês. Olha, respondendo à pergunta, a Sociedade Garantidora de Crédito, ela é um instrumento associativista para que ela oferte cartas garantias para o associado ir até o sistema financeiro e buscar um crédito bem estruturado, um crédito qualificado. Esse crédito ele nasce de forma muito bem estruturada, como eu comentava, porque nós temos por trás uma associação, que é a Sociedade Garantidora, que vai analisar o projeto, o plano de negócio desse empresário, se necessário, com apoio técnico do SEBRAE, para orientar, para capacitar, inclusive ajudar na elaboração do plano de negócios, para então esse empresário ter acesso a uma carta de garantia. A gente está falando de 20 milhões de brasileiros que empreendem, que estão muitos iniciando os seus negócios, que querem, que sonham em prosperar, em sair de uma bicicletaria e se tornar uma grande indústria, como o nosso orgulho aqui de Pimenta Bueno, a Cairu, mas são pessoas que estão começando. São aqueles brasileiros anônimos, talentosos, que são capazes, são honestos, merecem confiança, mas não têm patrimônio para acessar o crédito. Então, a Sociedade Garantidora é um instrumento complementar a todo o universo que é o crédito, para que o empresário e o empreendedor tenha, então, a carta garantia para ele ir até o banco tomar o crédito. Então, em resumo, esse que é o propósito da Sociedade Garantidora. Veja que eu falo que ele é um instrumento complementar ao grande universo, à constelação que é o sistema de crédito, porque nós temos inúmeras políticas públicas, inclusive o SEBRAE com as suas ações, o governo também com ações e fundos, tanto de crédito, de funding, como de instrumento de garantia, mas nós estamos falando aqui de um instrumento que nasce da sociedade organizada, da sociedade civil. Então, para complementar o desafio, que é permitir o empreendedor acessar o crédito. Em linhas gerais, é isso, viu, Ana? Obrigada, Berdan. Eu queria voltar para o senhor Augusto, porque ele é representante aqui, né, o presidente da SGC Central, e perguntar a ele a respeito dessa promoção da competitividade, do desenvolvimento empresarial. É prestado assessoria financeira para essas empresas a partir da SGC? Como é que funciona a atuação propriamente dita de uma SGC falando a nível Brasil? Relatar que eu acabei deixando de mencionar que o SEBRAE foi e é o nosso grande parceiro. De crédito. Pois não? Teu áudio estava desligado, mas já está ligado. Ah, tá bom. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que o SEBRAE é o grande parceiro nosso. Desde as primeiras horas da criação do sistema de garantia, da Sociedade de Garantia de Crédito, que é diferente. É diferente. O sistema de garantia nosso, nós temos um dinheiro no fundo de risco lá na SGC ali da Rondon Garante, e ele chega na cooperativa ou no banco e vai dizer o seguinte, ó, o microempresário vai dizer, quanto é que está o juro? Ah, está 2,5. Quanto é que tu me faz? 2,5. Mas com carta de garantia, o juro cai pela metade. Com isso, porque é aquilo que eu falei, o banco não vai fazer isso por causa da beleza do associado. Ele vai fazer isso porque ele tem argumentos consistentes de concessão de crédito e garantia. Essa é a diferença. Então, a nossa ferramenta, né, Oberdan, ela é uma ferramenta criada que ela tem uma abrangência regional, mas ela está preparada para fazer a instituição das políticas públicas de acesso ao crédito. Aí o Oberdan chega lá, a Rondon Garante chega lá no Daniel, e ele não tem capacidade de buscar recursos, aí esse crédito assistido ele vai dizer,
Por que que ele não tem, se ele tem restritivo, se ele tem incapacidade de pagamento, se ele não precisa, muitas vezes tem muitos casos que não precisa, o microempresário não está precisando de dinheiro, ele está precisando de gestão, isso a gente já viveu. Então, e esse crédito assistido, que é feito através das SGCs e muito bem implantado pelo Sebrae, chega no cidadão e diz o seguinte: Daniel, vou pegar você para Cristo, viu, Daniel? Daniel, você tem um CNPJ e você tem um CPF. Então é o seguinte: o dinheiro que é teu você coloca na conta do CPF e o dinheiro que é do CNPJ é da empresa. Não mistura. Então você vai começando a criar essa consciência organizacional e você vai mostrando para ele que é diferente o sistema de organização e estruturação de uma empresa, que você vai preparando ele para uma governança corporativa. E porque é o seguinte, eu queria dizer que a Cairu eu tive visitando, viu, Daniel? Visitando ela pessoalmente, estive lá. A propósito, depois que eu voltei de Rondônia, eu comprei uma bicicleta aqui, que eu pedalo muito, e a marca da bicicleta é Cairu, é da Cairu. Eu fiz questão de comprar porque eu conhecia a fábrica lá. Então, dizer o seguinte, esse exemplo que a gente falou, que eu falei, ele serve para todo mundo. Porque é o seguinte, pequeno, todos nós nascemos pequenos. A oportunidade de crescer depende de você. Então, muitas vezes, essa política que você falou, Ana, por exemplo, do crédito orientado, não é para querer fazer o que você quer, mas é para mostrar para o microempresário aquilo que ele precisa fazer, o elementar. Isso tem aberto os horizontes, isso tem feito a diferença no caixa do microempresário e na matriz de custo. Então, isso faz uma diferença substancial, viu, Ana? Então, é por aí, o Berdan vai continuar e a gente encontra, não vai pensar que ele vai encontrar moleza aí, viu, Berdan? Vai ter gente que não quer e tal, mas jogando na peneira, o que vai sobrar é um resultado positivo muito grande. E acima de tudo, Ana e meus amigos, é a satisfação de você ver assim, estamos indo no caminho certo. E é interessante dizer que não é simplesmente o crédito, né? Vocês se preocupam com a sustentabilidade daquele negócio, se há possibilidade de um crescimento realmente consistente. E o Sebrae, ele atua nesse sentido também. O diretor Daniel pode falar a respeito desse apoio. Se você me permite, só queria fazer uma colocação que eu sempre carrego comigo, né? Aí vocês encontraram um mineirinho e perguntaram para ele assim: o mineirinho, você sabe o que é assim, a diferença competitiva? O mineirinho falou: diferença competitiva? Diferença competitiva. Ah, não, diferença competitiva, sei, é uma coisa legal. Ele falou assim: o que é? Eu tenho, você não tem e vai demorar para ter. E aí, assim é o crédito, assim é a garantia. Se você não tem garantia, tu não é competitivo na busca de recursos. Exatamente. É para complementar a garantia, presta uma assessoria, tem um aval técnico, né? Tanto financeiro, comercial, empresarial. É algo muito completo, muito além do que a gente sabe, né? É importante a gente também transmitir esse conhecimento, né? Com maior propriedade, falar das peculiaridades, especificidade, para que as pessoas tenham, de fato, acesso a esse crédito que está disponível, mas de uma forma consciente, de uma forma sustentável, e assim tem atuado o Sebrae. O diretor Daniel pode falar a respeito do apoio, né, aos pequenos, para que eles tenham esse fomento, né, e possam se tornar muito mais competitivos. Não é verdade, diretor? Então, doutora Ana, é bem por aí. Mas uma coisa que eu ouvi aqui, eu preciso registrar, viu, Berdan? Depois a gente manda para a pessoa certa. Como é que faz bem a gente visitar a Cairu, né? O Esperoto veio para cá, chegou no Paraná, comprou a bicicleta e graças a essa visão inspiradora da Cairu está esse jovem atlético e com essa energia toda nos ajudando aqui em Rondônia. E é importante a gente pontuar, inclusive eu vejo como objetivo aqui, o que significa esse diálogo que nós estamos tendo aqui. Nós estamos dentro de um grande evento, Esperoto, que é a AgroLab Amazônia. Nesse momento, nós estamos falando não só para o estado de Rondônia, nós estamos falando para toda a Amazônia.
né? E diga-se passagem para todo o Brasil, graças aos recursos da internet. E nós estamos falando da primeira sociedade garantidora de crédito da Amazônia. Mas o que me deixa feliz não é dizer que nós estamos criando a primeira, é dizer que nós estamos falando dentro de um espaço que vai nos permitir que daqui a 12 meses o Eduardo Diogo, o Bruno Quick e o Carlos Melles sejam incomodados por todos os Sebrais e todas as cooperativas de crédito da Amazônia para que nova sociedade de crédito seja garantida, sejam criadas, né? Nessa parceria salutar entre o Sebrae e a Sociedade Garantidora de Crédito e as cooperativas, né? Que é algo que só vai fortalecer, que vai criar oportunidade para todos. É claro, e o Esperoto situou bem isso, não se trata de um processo de doação de dinheiro para ninguém. Isso aqui não é política assistencialista barata, que só dura enquanto o dinheiro, aquele dinheiro existe, que geralmente, quando é doado de graça, ele dura muito pouco, né? O grande trabalho nosso aqui é colocar na prática aquele velho ensinamento chinês, que se repete para tudo quanto é lugar, que em vez de você dar peixe para alguém, você ensina essa pessoa a pescar, né? Então, a Sociedade Garantidora de Crédito, ela vai permitir o cara comprar a vara de pescar, vai permitir comprar a isca, aquele negócio todo. Mas se alguém que não ensinar ele a pescar, e esse alguém é o Sebrae, ele simplesmente também vai jogar o anzol dele no lugar errado e não vai dar certo isso, né? Então, eu até fiz, por falar em crédito, né? Eu tenho algumas memórias sobre números, né? O que significa você acreditar e apostar nos pequenos? Primeiro que os pequenos crescem. Aqui no estado de Rondônia, nós podemos citar uma meia dúzia de empresários, e parece que Pimenta Bueno é o local que esses empresários surgem, né? Nós citamos aqui a Cairu, um dos maiores grupos educacionais do estado de Rondônia, que tem o hoje prefeito de Porto Velho, nasceu lá em Pimenta Bueno, né? A Rondobras nasceu lá em Pimenta Bueno, então a gente tem que escrever um livro aí sobre os empreendedores de Pimenta Bueno. E agora a gente tem a felicidade da primeira sociedade garantidora de crédito da Amazônia nascer inspirada e pelo trabalho de colegas nossos lá de Pimenta Bueno. Aí o Sebrae, juntamente com o Oberdan, através do cooperativismo de crédito. Então são ações muito felizes que vão, com certeza, criar uma expectativa nova, principalmente, viu, doutora Ana? A senhora já sugiro que a senhora provoque para o Esperoto como é que é essa relação da Sociedade Garantidora de Crédito com as prefeituras e com os entes públicos lá do Paraná. E eu termino aqui, até para deixar os demais falarem também, eu deixo aqui uma homenagem a um cara que viveu para o setor de crédito, no Banco Basa, o Wilson Evaristo. Ele nos deixou, Esperoto, num acidente de moto, o ano passado. Ele era conselheiro nosso aqui, mas eu acompanhei a carreira dele desde gerente do Banco do Basa lá em Vilhena até a direção nacional do Basa, que ele exerceu durante algum tempo, e era o nosso superintendente aqui. E eu convivi com ele 2 momentos. A questão do risco que você tem do crédito. Em 94, nós tivemos uma grande crise da virada do Plano Real, do URV para o Plano Real, e aí os caras não conseguiam pagar o financiamento. Só que antes, Oberdan, a taxa de inadimplência era 0,5%. Ou seja, precisava de 200 financiamentos para ter um com problema. E agora, recentemente, uma das últimas visitas que eu fiz a meu querido Wilson Evaristo, eu digo isso fazendo uma homenagem para ele, eu fui fazer uma visita no Basa e foi aberta uma agência do Basa em Cerejeiras. A primeira que foi aberta depois de muitos anos. E lá em Cerejeiras, naquele momento, a taxa de inadimplência era 400 por 1, 0,24%. Ou seja, as pessoas precisam de ter uma oportunidade. Um grupo que de cada 200, apenas um não corresponde. E agora, mais recente, com melhores condições sociais que foi criado, de cada 400, você só tem problema com um, e a gente não sabe ainda por que teve esse problema, convenhamos que é um segmento que a gente precisa acreditar nele. E principalmente se a gente fizer isso de forma orientada, né? Comprando a vara, entregando para ele, mas ensinando para ele qual é a melhor isca que usa, onde é que é o melhor local, inclusive o melhor horário para pescar, porque às vezes ele quer pescar o dia inteiro e não dá certo, né? Às vezes ele pode trabalhar em outra atividade, só vai determinado horário lá onde é que está os pirarucus e aí vira festa. Então, um evento muito feliz, e estou muito feliz porque nós estamos falando aqui da primeira Sociedade Garantidora de Crédito da Amazônia, mas eu estou mais feliz ainda porque eu sei que daqui um ano nós vamos estar aqui e a gente vai dizer que tem Sociedade Garantidora de Crédito para toda a Amazônia.
Excelente. Quando o diretor Daniel menciona o município de Pimenta Bueno, ele é do interior do estado de Rondônia, fala um pouco da nossa realidade amazônica, e temos aqui o Oberdan que pode nos relatar um pouquinho como é que funciona, né, quais as especificidades de uma sociedade garantidora de crédito dentro da Amazônia, que é a Rondon Garante. Você pode nos explanar um pouquinho a respeito disso, Oberdan? Tudo bem, Ana. Eu queria fazer um comentário antes, Ana. Em que medida o sistema de garantias de crédito, ou a sociedade de garantias de crédito, elas conseguem ter uma influência estrutural no sistema de crédito, inclusive com redução da taxa de juros. É fato que existe, principalmente nesse momento do país, uma grande abundância de recursos. Se eu for pegar aqui do início da pandemia, no início de 2019, um ano antes da pandemia, para hoje, o volume de depósitos bancários, eles tiveram uma expansão da ordem de 70%. Então, existe muito dinheiro, muita liquidez. Até um comentário do Paulo Guedes, logo no início da pandemia, falou assim, olha, os juros baixou, a Selic baixou, há excesso de liquidez, mas o dinheiro está empossado nos bancos, não chega até o microempresário. Esse oxigênio não está chegando nos empreendedores, esse dinheiro não está circulando, ele está empossado nos bancos. Mesmo um cenário de juros muito baixo, que era no início da pandemia e do ano passado. A coisa só deu uma clareada quando as políticas econômicas atuaram em constituição de garantias. Então, a gente vem percebendo, e o Sebrae, em várias pesquisas, tem apontado isso, que a grande dificuldade do empreendedor é o acesso ao crédito. Não é que não exista recurso ou que não tenha políticas públicas de fundo, como o FNO, lembrando do saudoso Evaristo aqui, que foi superintendente do Banco da Amazônia. Não é que não existam programas ou fundos para dar o acesso a ter recurso barato para o empreendedor. E o Sebrae, em várias pesquisas, tem percebido que, apesar de ter esses recursos, há uma barreira que o empreendedor não tem acesso a esse crédito. E, a partir disso, inclusive de pesquisa do Sebrae, ele percebeu que é justamente a falta de estrutura patrimonial. Mas não tem garantia. É isso. O que o Esperotto vinha falando, né? O banco, ele vai lá, o tomador do crédito, alguém buscar um recurso. Se ele não tem garantia, não tem estrutura patrimonial, o banco, ele não vai ofertar esse crédito, ou vai ofertar um crédito que não é o mais adequado. Se ele não vem com essa demanda do crédito bem estruturada, sabendo o que quer, por exemplo, com o apoio do Sebrae, com crédito estruturado, o banco também vai ficar desconfiado. Então, a garantia, o instrumento de garantia, e se a gente for olhar os números da pandemia, voltando, quando se estruturou garantias, a gente teve um avanço do crédito. O crédito ficou estagnado. A partir do segundo semestre do ano passado, o governo, com políticas públicas, estruturou instrumentos de garantia, inclusive o FAMP do Sebrae, complementando o sistema de garantias, e as sociedades garantidoras. Aí a gente teve uma retomada da oferta do crédito. Então, o Esperotto comentava que o sistema de garantia, ele pode mexer nas estruturas, ele é estruturante do sistema financeiro brasileiro. Por quê? Então, nós temos pessoas capazes, empreendedoras capazes, com ideias, com vontade, pessoas corretas, mas que não têm garantia, não têm patrimônio. Existe abundância de recurso empossado no sistema financeiro, então o banco também tem vontade de emprestar e o outro tem vontade de comer. Então, com as garantias, a gente tem um casamento perfeito. A garantia e essa parceria com o Sebrae, de ter um crédito orientado, a gente tem um casamento perfeito, que é permitir o acesso ao crédito. Mas aí que entra o aspecto diferente, estruturante, que o empresário, ele tem o aval da sociedade garantidora, no sentido que ele recebe uma carta garantia. Portanto, agora ele vai até o sistema financeiro. Olha só a diferença da relação, Ana. Ele vai até o sistema financeiro buscar a melhor opção. E no momento maravilhoso, a gente está falando de Open Bank, de cadastro positivo. Então, olha só que grande mudança tem em todo o sistema financeiro. E a partir do momento que eu estou com a minha carta garantia, isso é um certificado que eu, empreendedor, pequeno empreendedor, o Daniel com a carta garantia, usando ele como Cristo aí, então ele vai até o sistema financeiro. Muda a relação. Veja que as políticas públicas, elas estão um pouco invertidas, a forma que a gente faz o funding para o crédito ou as políticas. Existem as linhas, os programas, isso está empossado no banco, o banco está lá reativo para ver para quem ele vai emprestar, assumindo o risco do crédito. Nós estamos falando do sistema de garantia, na qual o empresário ele tem uma carta garantia, um crédito que foi
que foi uma carta de garantia, uma análise qualificada para acessar o crédito, e ele vai até o sistema financeiro com esse aval para buscar o melhor crédito. Portanto, a gente tem a oportunidade aqui de, inclusive, criar uma competição entre os bancos para querer ofertar crédito para esse empresário que tem a carta garantia. Veja que é uma mudança de relação, de reativo uma posição ativa, em que isso tem condições, de fato, de mexer estruturalmente, tanto na oferta do crédito para o pequeno negócio, pequeno empresário, como também nas taxas de juros, que é outro ponto, crítico aí para o empresariado brasileiro. Bom, como que a Sociedade Garantidora de Crédito, como que a Rondon Garante, ela vai atuar? Nós fazemos, então, a gestão do fundo de risco. Esse fundo de risco, ele tanto tem recursos das instituições financeiras, parceiras, apoiadoras, do SEBRAE, que é o grande apoiador, também aportando recurso no fundo de risco, como falou o diretor no início, aí, da ordem de 1 milhão, deve aportar para o fundo de risco da Sociedade da Rondon Garante, e outros convênios que a gente vai tentar buscar junto ao governo e prefeituras. A sociedade, portanto, faz a gestão desse fundo de risco, avalia as demandas e oferta essa carta garantia para o empresário de forma qualificada, invertendo a lógica do crédito e buscar a melhor solução, de forma estruturante. Então, a gente está falando em acesso ao crédito e redução de taxas de juros. Por isso que é um instrumento muito interessante, é um instrumento, eu tenho certeza, de permitir fazer política pública para acesso ao crédito, ele é estruturante, permite ser um instrumento de acesso, permite ser um instrumento de política pública ao acesso ao crédito e, portanto, complementando essa grande constelação que é o sistema financeiro e a oportunidade dessas pessoas empreenderem e se tornarem, continuar gerando e mantendo emprego, se tornando os grandes protagonistas aí do desenvolvimento e geração de renda do nosso país. É tão importante, né, nós termos uma boa articulação com as políticas públicas, instituições, sejam elas privadas ou até públicas. A gente já sabe que muitas iniciativas já estão consolidadas no Brasil a esse respeito, nesse sentido de garantias, de fundos de aval, mas eu gostaria que o Augusto nos explicasse um pouquinho como é que tem sido essa movimentação junto às instituições públicas no Brasil, seja de ordem municipal, seja de ordem estadual. O nosso sistema, ele tem, claro, tem mais intensidade e agressividade no Paraná. Então, é aqui que serve como base e é aqui que ele serve como estrutura para muitas vezes ser um balizador. E o que está acontecendo? Os prefeitos, eles começaram a perceber que tem muitas prefeituras que elas têm o seu conselho de desenvolvimento e lá o prefeito diz assim, não, eu vou colocar 10 milhões de reais para financiar o micro e pequeno empresário do meu município. 10 milhões de reais. Agora, com o sistema de sociedade de garantia, ele começou a perceber que ele não precisa colocar 10. Como foi falado, ele basta colocar 1 milhão de reais no fundo, que fica em nome da cooperativa, em nome da prefeitura, que vai garantir as operações de 10 milhões de reais. Ele multiplica por 10, que 80, nós garantimos 80%, 8 vezes, e o banco, o agente financeiro, entra com mais 20%. Aí o que acontece? Eles começaram a perceber isso, que de 10 milhões ele pode fazer 100. E aí, aquilo que vai acontecer com vocês aí na Amazônia, alguém vai começar a colocar 30, 50 mil reais, ao ponto do que aconteceu com a Prefeitura de Curitiba, que aportou 10 de reais na SGC no fundo de risco. Maringá colocou 5, Londrina colocou 5, Toledo 1.500.000, Foz do Iguaçu, e ali foi, e tudo um trabalho que o SEBRAE fez nas prefeituras. Foi lá mostrar para o prefeito, se você, porque o prefeito ele não imagina, os políticos eles não sabem ainda esse mecanismo e que eles podem usar dessa ferramenta, porque uma SGC ela não é propriedade de Pimenta Bueno, ela é propriedade da área de atuação aonde o estatuto da Rondon Garante determina. E aí, então, ele é uma propriedade regional. E uma coisa que o Daniel falou,
a respeito da criação da Rondon Garante, que ela é a primeira, mas não é só isso. Isso não é nada. Eu notei porque eu participei desde o trabalho que a Elani veio buscar nós no Paraná para fazer um trabalho, onde conhecemos a Cairu, fomos visitar, e por tristeza foi o Sabá que foi buscar nós no aeroporto e levar, mas a vida passa, gente. Eu quero dizer assim, todo esse trabalho que foi feito, vocês vão começar a fazer com os prefeitos vão começar a enxergar isso, entende? E agora, com vocês, eu notei assim aquilo que o Daniel falou que é a primeira, beleza, é a primeira, tranquilo, mas tem uma coisa que sustenta tudo isso, que as forças vivas da sociedade de Rondônia e da região aí da Amazônia, elas estão envolvidas. Isso não é propriedade de Pimenta Bueno. Ele é a Sociedade de Garantia de Crédito, que muito em breve vai ser uma cooperativa de garantia, ela é propriedade regional, é da região. Porque o prefeito de Pimenta Bueno ele não precisa ficar preocupado com o prefeito de Cacoal, porque o dinheiro de Pimenta Bueno vai servir só para Pimenta Bueno, para garantir, por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então, ele vai... o Verdão, você tem que se permitir, não precisa pedir 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, não, pede 50 mil. Pede 50 mil para o prefeito arriscar, se ele não, faça como eu fiz aqui no Paraná. Eu falei para o prefeito de Toledo, falei, cara, coloca 50 mil. Eu falei, se o Tribunal de Contas te condenar, eu te pago. Ele colocou 125. Eu falei, eu tenho esse dinheiro para bancar. E até hoje, faz 7, 8 anos, não tivemos um problema, tivemos uma honra. Imagina o bem que esse dinheiro fez para a comunidade de Toledo. Agora você estende para o estado do Paraná, agora começa a pegar da área de atuação de vocês aí da Rondon Garante. Então, essa filosofia e essa política e essa ferramenta, ela é muito boa, mas eu não posso, eu falo para todo mundo no encontro. Isso vocês precisam escutar também, porque a forma como foi articulada a criação da Rondon Garante, ela tem o envolvimento e o comprometimento das forças vivas das sociedades que a rodeiam e que precisam, que enxergam nela um instrumento de desenvolvimento. Então, isso vai ser muito importante. O trabalho que vocês vão fazer com os municípios, se permitam, Bernardo. O cara não quer colocar 500 mil, coloca 50. É como dar um pirulito para uma criança. Ele vai começar a sentir o doce, o gosto. O que ele vai fazer? Ele vai colocar mais 50, que vai colocar mais 100, porque o microempresário vai lá cobrar. Prefeito, você não vai colocar dinheiro na Rondon Garante? Porque lá, aí o Oberdan com 50 mil, ele consegue emprestar 500, porque tem dinheiro represado, tem dinheiro empossado, sobrando de liquidez. Você sabe, o Oberdan sabe, quem está me acompanhando, que é do sistema financeiro aqui, sabe o excedente que tem de dinheiro parado, e é tudo, desculpa, é o medo de emprestar por causa do calote. Entendo garantia, você destrava essa economia, faz com que o círculo virtuoso da economia comece a girar com mais velocidade e fazer a sua repercussão no mercado. Está com o áudio fechado. Obrigada. E aqui a gente já caminha para o final da nossa conversa, mas antes disso eu gostaria de dar oportunidade ao Oberdan de falar qual é a visão de futuro da Rondon Garante, quais as expectativas, né, esperadas para essa sociedade garantidora de crédito aqui na Amazônia, e seguidamente a gente vai passar as considerações finais. Então, a gente é uma das caçulas do sistema, foi recentemente constituída, agora no primeiro semestre. A gente concluiu essa parte formal de constituição, era uma sociedade, uma associação, né? Então, teve a parte formal de constituição, de documentação, isso tudo está concluído. Existe um projeto junto ao SEBRAE. E que não justifica também, né? Como a própria Maria Tereza, ela foi lá, ligou para a tenda, que é a única que fornece aqui, que vai ser a parceira dela, e eles não têm essa sobretaxa. Tem um áudio aí. É o do Daniel. É do Daniel.
Então, a gente concluiu já essa parte de formalização, esse projeto lá no SEBRAE, em vias de ser aprovado. Os outros parceiros aqui que ajudaram na constituição da sociedade já aportaram recurso do fundo de risco. A gente está na contratação agora já de pessoas para ser os agentes de microcrédito. Eles vão para Paraná receber uma capacitação. A gente já está com recurso aportado no fundo de risco dos outros parceiros, para a gente já começar a operar as cartas de garantia. Então, ainda nesse segundo semestre, a gente já deve fazer os primeiros pilotos já, o recurso, como eu falei, dos outros parceiros já está aportado no fundo de risco, vai ser a capacitação agora da gente de microcrédito, a gente já começar a fazer os primeiros pilotos agora, ainda no segundo semestre, Ana. Então, a coisa está bem adiantada, já está acontecendo, já vias de acontecer. Ótimo. De fato já. Ótimo. Maravilha. Então, eu quero oportunizar agora o Augusto fazer suas considerações finais e logo após o Oberdan, e a gente finaliza com o Daniel para nós encerrarmos esse grande bate-papo desse espaço que nós temos dentro da Feira AgroLab Amazônia. Olha, muito obrigado. Eu tenho assim, uma imagem muito bonita e positiva do Daniel. É um cara, é um entusiasta, você perceber isso. Oberdan, você é um baluarte, você é uma pessoa que luta, sabe o que quer, você pode ter certeza que de bobo você não tem nada, porque para emprestar dinheiro barato você tem que ter garantia. Isso você faz muito bem no Sicoob, você sabe que é assim, você aprendeu durante a tua carreira profissional, isso não é diferente. Então, o que a gente precisa fazer? O nosso objetivo é fazer a expansão do acesso ao crédito, das políticas públicas de acesso ao crédito. As nossas ferramentas, nossas SGCs, que muito em breve vai virar em cooperativa de garantia, porque está sendo criado o Sistema Nacional de Garantia, já saiu o decreto, nós estamos esperando a criação das cooperativas de garantia, que o Banco Central está para homologar, e aí inclusive vai chegar na Rondon Garante também. Então, dizer o seguinte, olha, o nosso objetivo e o nosso sonho é fazer com que o micro e pequeno empresário ele tenha acesso ao crédito, mas crédito de qualidade, que faça a diferença na sua matriz de custo financeira, que faz a diferença. E aí, onde ele diz o seguinte, ele está numa cidade pequena, ele vai dizer assim, não, aqui eu tenho dinheiro barato, não sou explorado, e eu posso aqui criar perspectiva de vida, de geração de riqueza para mim criar meus filhos, a minha família, ter perspectiva de ter uma vida bem legal. Esse é o nosso negócio, não é concentrar isso nas grandes cidades, isso dá oportunidade para divulgar e sustentar os micro e pequenos empresários, que é a forma pela qual o SEBRAE foi criado e está desempenhando um papel muito bem. E nós estamos nessa trincheira. Pessoal, muito sucesso. Perdão, olha, sucesso em vocês, Ana e Daniel, pela iniciativa do AgroLab e a oportunidade de estar permitindo que a gente venha aqui dar o nosso depoimento. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Fica a oportunidade, então, para o Oberdan fazer suas considerações finais. Ana, obrigado pela oportunidade aqui de abrir esse espaço na AgroLab para a gente falar do sistema de garantia de crédito. Esperoto, grande parceiro, mais uma vez, satisfação estar com você aqui nesse painel. Daniel, nosso grande líder aqui, obrigado pela parceria e pela oportunidade de estar construindo junto aqui a nossa Rondon Garante. Ana, obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Oberdan. Então, eu concedo a oportunidade para o nosso diretor Daniel Pereira fazer suas considerações finais e logo após encerramos o nosso painel nesse espaço da AgroLab Amazônia. Ana, eu adoro quebrar protocolo. Pede para a Neila postar para nós aqui, para a gente visualizar, 2 fotos que eu mandei para ela. Você consegue fazê-lo, Neila? Então, a gente vai ter uma apresentação de 2 imagens. Só 2 fotos, mas as imagens falam por si. Um é o tema que nós estamos tratando e o outro é uma homenagem que eu quero fazer a uma pessoa muito querida que está nessa sala aqui. Deixa eu ver se ela já faz aqui. Bom, esse livro aqui é um livro de cabeceira que eu tenho lido. Só que o livro, por si só, não resolvia o meu problema, viu, Esperoto? Quando me apresentaram a ideia da Sociedade Garantidora de Crédito, né, que eu tomei conhecimento dela, na fala do Oberdan, aí eu multipliquei as nossas energias aqui para a gente viabilizar isso. É um autor americano, né? Como os pobres podem salvar o capitalismo.
Algumas pessoas, às vezes, me perguntam se eu sou socialista ou se eu sou comunista, o que eu sou. Eu entendo que a gente precisa de viver num sistema que é um sistema que seja bom para todos, e aqueles que estão excluídos desse sistema, eu tenho que criar ferramentas para trazê-lo, para inseri-lo, né? E, às vezes, você faz isso da forma errada. Às vezes você, por exemplo, o Estado de Rondônia doou 600 tratores, eu ajudei a fazer isso, e eu acho que deve ter uns 50 tratores desses funcionando por aí, olha lá, né, Alberto? Então, a estratégia nossa pode estar totalmente errada. A gente não tem muito recurso, e o pouco recurso que a gente tem, a gente ainda pode estar jogando fora, né? Então, a Sociedade Garantidora de Crédito, orientada pelo SEBRAE, resolve o problema para nós. A segunda imagem, por favor, Neila. Vocês viram que eu estou bem orientado aqui do ponto de vista metodológico, né? E a segunda, Esperoto, que a Neila vai colocar aqui, nós já estamos olhando para gerações futuras. Nós somos muito mal orientados do ponto de vista do crédito, né? Como é que a gente trabalha isso? E o SEBRAE tem uma metodologia chamada Educação Empreendedora, que nós estamos trabalhando em número bem significativo, né? Nós estamos praticamente em todos os municípios, com mais de 60 mil crianças. Apesar da pandemia, esse ano nós já estamos chegando em 5 mil professores que foi qualificado pelo SEBRAE. Mas agora nós estamos com uma nova missão, é o agro para os estudantes. Nós moramos no estado agrícola, né? E o meu querido Oberdan nos fez uma provocação, na verdade não foi nenhuma provocação. Eu primeiro quero fazer um agradecimento, Esperoto. O Cicobi bancou para nós, SEBRAE, 55 mil cartilhas, que nós distribuímos 25 mil em 2019 e 20 mil agora. Todos os meninos e meninas do 5º ano receberam material de reforço de português e matemática, mas lá dentro está os conteúdos de educação empreendedora, de educação financeira e cooperativismo. Então, são, no mínimo, aí 2 crianças pegando cada material desse, são 100 mil crianças impactadas e mais as suas famílias. E isso só foi possível graças a a ideia que nós tínhamos do SEBRAE era impossível de executar se o Cicobi não entrava com os meios necessários. Eu acho que a gente ensinou bastante gente a pescar aí nesse procedimento. E agora, o Oberdan trouxe esse desafio para nós, o agro para estudante. O que é o nosso homem do campo? Ele é um herói ou ele é um bandido? Depende de quem o analisa, né? Mas nós queremos discutir isso e ir lá no fundo de tentar esclarecer isso. Para mim, que sou filho, neto e bisneto de agricultor, ele é um herói, porque ninguém levanta cedo para fazer o que faz com todo o sacrifício, inclusive o primeiro preço que ele paga se tem geada é ele que paga a conta, se chove demais é ele que paga a conta, se dá de sol demais é ele que paga a conta e assim vai, né? Então eu quero agradecer, viu, Oberdan, o carinho seu principalmente, mas todo o sistema Cicobi e essas agendas. E ontem nós conversamos com o pessoal do Chico Graziani, que escreveu esse material, e ele vai fazer uma palestra para nós, e você, Oberdan, vai nos ajudar a fazer o maior evento de capacitação de professores dentro dessa linha, que já aconteceu não em Rondônia, que já aconteceu no país. E a gente já aproveita e já chama o Esperoto para estar junto, porque ideias boas a gente tem que multiplicar. Então é isso. Só tenho palavras de agradecimento em nome da diretoria do SEBRAE, em nome dos nossos colegas, agradecer ao Esperoto pela gentileza de sempre, por estar tirando você da sua pesca aí em Santa Helena, ao Oberdan, e parabenizar a doutora Ana Carolina pelo show que deu aqui nessa apresentação. Não vou divulgar muito esse material, porque eu sei que uma grande rede de televisão vai tomar a nossa técnica tão especial. Parabéns e obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigada a todos os participantes e a você que nos assiste por estar conosco e compartilhe esse conteúdo. Mais informações, pode entrar em contato conosco pelo 0800 570 0800. Seja você também um fomentador do agronegócio, do negócio no estado de Rondônia e na Amazônia.